Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados e deputadas. Em primeiro lugar, registrar as boas-vindas aos deputados que recentemente tomaram posse, especialmente o deputado Nelson Gonçalves, que retorna aqui a essa casa, deputado de vários mandatos. Hoje o que me traz essa tribuna aqui, na verdade, são 3 assuntos diferentes e os 3 de grande importância. Em primeiro lugar, hoje é o primeiro dia que a gente tem aqui uma sessão após o Dia Internacional das Mulheres. E o nosso mandato, que é um mandato que tem um compromisso com o enfrentamento a toda forma de desigualdade, a toda forma de opressão, não poderia deixar de, em primeiro lugar, parabenizar as mulheres pela luta de suas vidas, pela contribuição que dão para o conjunto da sociedade e destacar a necessidade de enfrentarmos debates importantes sobre como a nossa sociedade continua ainda se estruturando de forma desigual e oprimindo boa parte da vida das mulheres. Não é à toa que aquela profissão mais feminina que existe no nosso país, que é a profissão de empregada doméstica, é aquela que ainda hoje desfruta de menos direitos trabalhistas. Quase 95% dos empregados domésticos são mulheres. E ainda hoje, os empregados domésticos são uma categoria profissional que desfrutam de menos direitos trabalhistas do que o conjunto das outras profissões no país. As mulheres no Brasil são vítimas de violência a cada 20 segundos, sendo que a gente tem um índice crescente nas taxas de estupro e poucas políticas públicas que, de fato, atuem na prevenção, na inibição desse tipo de violência. A gente vive na nossa sociedade um crescimento, de alguma forma, alguns setores da sociedade vêm valorizando um crescimento da intolerância. Recentemente, um deputado federal falou que realmente as mulheres deveriam ganhar menos salário porque tinham filhos, porque se afastavam pela licença maternidade. Isso é um absurdo. É um absurdo porque quer desvalorizar ainda mais as mulheres e porque não entende que o momento que a nossa sociedade tem que viver é justamente o contrário. É de fazer com que o homem, cada vez mais também, seja corresponsável pelos afazeres do seu lar. Por isso, nós defendemos a licença paternidade seja prolongada, para que o homem seja companheiro da mulher desde os primeiros dias no cuidado dos filhos. Obviamente, as mulheres têm a função do aleitamento, as mulheres têm responsabilidades especiais no cuidado da criança, especialmente nessas primeiras semanas, nos primeiros meses de vida, mas é fundamental que a gente discuta os papéis sociais que querem colocar como eternos e que, na verdade, subalternizam as mulheres na nossa sociedade. Nós do PSOL somos um partido feminista, que defende a pauta das mulheres e que se coloca ao lado da luta pelas transformações sociais que a gente tem que fazer na nossa sociedade, que possa empoderar ainda mais as mulheres. Se hoje são 8 deputadas, que sejam 20, que sejam 30, que sejam cada vez mais, para que a gente possa, de fato, viver numa sociedade onde as relações de poder sejam democráticas, sejam horizontais, em todos os seus aspectos. O segundo assunto que me traz aqui é, novamente, a crise das universidades estaduais no Rio de Janeiro. Hoje recebemos em nosso gabinete uma comissão de alunos da Universidade Estadual do Norte Fluminense que padece de uma grave crise. Assim como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, segue de portões fechados, segue com trabalhadores terceirizados sem receber salário e com agravantes, que os trabalhadores da UENF
Os estudantes da UENF recebem bolsas em valores menores do que os da UERJ e sequer possuem isonomia salarial. A situação das universidades do Estado do Rio de Janeiro é muito grave. Os servidores não estão recebendo auxílio alimentação. As bolsas estão atrasadas há mais de 2 meses. A universidade não tem alojamento. Ou seja, a situação que a gente vive hoje no conjunto das universidades públicas do nosso Estado, das universidades estaduais, é de uma grave crise que junta falta de pagamento, que junta atraso no repasse de bolsas, com graves problemas estruturais, como a defasagem salarial. O Estado do Paraná, recentemente, viveu, ainda está vivendo, intensos processos de mobilização, fruto de descasos semelhantes. O governador Pezão tem que abrir os olhos. Ou ele, de fato, olha para a situação das universidades, olha para a situação da educação, olha para a precarização dos serviços públicos, ou vai enfrentar brevemente um chamado das ruas. Vai enfrentar grandes processos de mobilização daqueles que não aguentam mais ver os serviços públicos precarizados, ao mesmo tempo em que assiste aos nossos governantes continuarem se refastelando nas doçuras do poder. O terceiro assunto que eu gostaria de destacar, que tem relação direta com esse, é a crise dos trabalhadores do complexo petroquímico no Estado do Rio de Janeiro. Diversas empresas estão atrasando salários, estão arrochando o salário dos seus trabalhadores, e uma delas, em especial, a Alusa, chegou a completar mais de 3 meses de salários atrasados aos seus trabalhadores. Ontem, estive no Tribunal Regional do Trabalho, onde os trabalhadores estavam fazendo uma manifestação e conseguiram, com a intermediação do Ministério Público do Trabalho e da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, um acordo para conseguir rescindir seus contratos na data do dia 27 de fevereiro. Mais de 3.000 trabalhadores há mais de 3 meses sem receber salários da empresa Alusa. Eu gostaria de chamar a atenção para a gravidade desse fato. 3.000 trabalhadores sem receber salários e sequer sem ter a rescisão dos seus contratos de trabalho. Ou seja, não podiam acessar o seguro-desemprego, não podiam conseguir outros empregos. Essa é a maneira que os trabalhadores estão sendo tratados nos canteiros de obra das empreiteiras, da Petrobras em especial, mas de diversas obras terceirizadas no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Ao mesmo tempo em que o delator, um dos delatores do esquema da Lava Jato, vem à tona dizer não só que o ex-governador Cabral e o atual governador Pezão foram beneficiários de propinas, como dizer abertamente que no Brasil o financiamento eleitoral de campanhas não existe. O que existe são empréstimos que as grandes empresas fazem aos candidatos para que eles, depois, ao ganhar as eleições, paguem com juros altíssimos. Essas palavras são do delator, daquele que aceitou, junto ao Ministério Público, dizer o que sabe dos esquemas de corrupção para ter a sua pena reduzida. Nós do PSOL defendemos a apuração profunda de todas as acusações e recusamos a saída fácil do discurso de dizer que basta culpabilizar um ou outro partido para resolver os problemas da corrupção no Brasil. Sabemos que o problema é muito mais profundo, que o problema envolve grandes partidos brasileiros, figuras importantes da política e também grandes empresários, grandes empreiteiras, grandes detentores do poder econômico, que, como sempre foi na história do Brasil, usam da sua influência junto ao Estado para favorecer os seus negócios. Isso é grave. Uma eleição onde uma candidatura presidencial custa, oficialmente, cerca de 100 milhões de reais, não é uma eleição democrática. Um deputado
que gasta 5 milhões, 10 milhões para se eleger, não é uma candidatura democrática, é uma candidatura que se utiliza do poder econômico, não do convencimento, do debate político, da representatividade. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: agora em abril vai completar um ano que o ministro Gilmar Mendes interrompeu a votação no Supremo Tribunal Federal que declarava a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas. Empresa não é cidadã, não tem título de eleitor. Quem tem título de eleitor que apoia os candidatos que quiser. Empresa tem CNPJ, tem obrigações junto ao fisco, não junto à Justiça Eleitoral. O Supremo estava considerando, já tinha maioria do Supremo, inconstitucional a doação de empresas, e o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, já vai fazer um ano e segura esse processo. O ministro Gilmar Mendes deve liberar esse processo para que continue a votação, ou acabará contribuindo para que essa grande máquina de corrupção que existe no nosso país, que se desenrola atrás do financiamento empresarial de campanhas, continue funcionando impunemente. Nós do Estado do Rio de Janeiro hoje estamos observando atentamente, juntando informações, investigando, analisando os processos que hoje chegam ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que chega ao senador Lindbergh Farias, que chega ao ex-governador Sérgio Cabral e que chega ao atual governador Luiz Fernando Pezão. Estaremos atentos e atuantes, não só para que os culpados sejam investigados e sejam punidos, mas que, principalmente, os mecanismos que alimentam a corrupção e fazem com que o Estado brasileiro beneficie empreiteiras que deixam de pagar salários a milhares de trabalhadores, mas que financiam campanhas eleitorais, deixem de existir. Esses mecanismos têm que ser quebrados. Essa é a atuação do PSOL na CPI da Petrobras, lá na Câmara Federal, e essa será a atuação da bancada do PSOL. Defendemos uma Petrobras pública, mas sem desvio de recursos. Defendemos eleições democráticas, com o fim do financiamento empresarial. Esse debate é um debate que essa casa tem que continuar fazendo e que, sem dúvida nenhuma, vai marcar a história do Rio de Janeiro. Acabou-se o tempo onde, como se fosse uma espécie de jogo de xadrez, deputados, como assistimos em Brasília diariamente, tiram poder da cartola, constroem bancadas próprias para além dos partidos políticos, porque conseguem acumular poder econômico ilícito, como estamos vendo nesse escândalo, como que acabou de arrebentar com a bancada do Partido Progressista na Câmara Federal, que tem quase metade dos seus deputados sendo investigados. Então, nós do PSOL estamos vigilantes e vamos dar continuidade a esse debate. No Rio de Janeiro, não passará barato a gravidade dessas acusações, dessas denúncias contra os nossos governantes.